Os autores alegam que estaria configurado o denominado estado de coisas inconstitucional pelo, aspas, desmonte da política ambiental de controle do desmatamento e prevenção de desmatamento da Amazônia Legal. Esse desmonte, como eu pensei ter demonstrado, decorre de uma situação que é um cometimento insidioso, pelo que eu apelidei de cupinização institucional, que leva ao desfazimento das estruturas do Estado, suficientes para garantir a eficácia de uma política de prevenção, estancamento de desmatamento da Amazônia Legal. A metáfora do cupim que corrói as instituições foi um dos pontos altos do voto de Carmen Lúcia. A ministra é relatora de 6 das 7 ações que integram a chamada Pauta Verde do Supremo Tribunal Federal, um grupo de medidas judiciais impetradas contra o governo federal que é acusado de descumprir regras criadas para proteger a Amazônia e combater ilícitos ambientais. Ela já apresentou seu voto em relação a 2 casos, julgados em conjunto, que apontam omissão do governo para enfrentar o desmatamento. A primeira cobra a retomada do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, relatora Carmen Lúcia. Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia concordou com as alegações apresentadas por 6 partidos de oposição e determinou que o governo apresente em 60 dias um plano de combate ao desmatamento, que seria equivalente ao plano original chamado de PPCDAM, implementado em 2004. No entanto, no terceiro dia de julgamento, a análise das ações foi interrompida por um pedido de vista do ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e empossado em dezembro, e que até o ano passado era o advogado-geral da União. Eu, primeiramente, queria parabenizar e reforçar o brilhantismo do voto da eminente ministra Carmen Lúcia. Uma verdadeira aula de direito ambiental e certamente será um voto ainda muito estudado por todos aqueles que militam nessa área no Brasil e penso até mesmo fora do Brasil. Me permitam, em cima a partir desse registro, fazer algumas referências, senhor presidente, senhores ministros, em relação a um pedido de vista que assim o farei nesta assentada. Mas afinal, qual deve ser o impacto desse julgamento? Quando o ministro André Mendonça deve permitir a retomada das discussões? E por qual razão o voto da ministra Carmen Lúcia foi considerado histórico por ambientalistas e estudiosos das políticas públicas do setor? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter Mariana Muniz e com a ex-presidente do IBAMA e especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo. Fique com a gente. Mariana Muniz, comece explicando para a gente quais são essas ações que estão sendo julgadas. São 7 ações, na verdade, que estão tramitando no Supremo, né, nesse chamado pacote verde. A gente está falando de que exatamente? O que está em jogo, basicamente, são essas 7 ações. Todas dizem respeito ao meio ambiente. 2 ações que dizem respeito à Amazônia já começaram a ser julgadas, né? Uma delas cobra a retomada do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, o chamado PPCDAM. Uma outra que já começou a ser julgada é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que acusa uma omissão do governo federal no combate ao desmatamento na Amazônia. Essas 2 ações já começaram a ser julgadas, tiveram votos da ministra Carmen Lúcia, aquele voto histórico em que a ministra fala da cupinização, mas essas ações foram paralisadas por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Na sequência do julgamento, né, enfim, essas 2 ações foram paralisadas e aí tivemos a sequência do julgamento em que foi iniciado o julgamento da ação que questiona um decreto do governo Bolsonaro
que excluiu a sociedade civil do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Que passa a ser formado apenas por integrantes do governo. Esse conselho escolhe projetos de ações sustentáveis que vão receber apoio do fundo. Esse julgamento ainda está acontecendo, foi suspenso porque acabou o tempo da sessão e vai ser retomado no próximo dia 20. Ele é o segundo item da pauta. Faltam, enfim, então falei aqui de 3 processos, né? Então temos ainda mais outras 4 ações. 3 delas que estão com a ministra Carmen Lúcia, uma outra delas que está com a ministra Rosa Weber. E aí essas outras ações, elas questionam ações, atos, medidas provisórias do governo Bolsonaro. Por exemplo, uma delas contesta uma medida provisória que prevê a concessão automática de licença ambiental se essa empresa apresenta um risco médio, né, de degradação, por exemplo. Então, os partidos estão questionando essa medida provisória. Uma outra ação que ainda falta ser julgada, que está aí pendente de julgamento, é a que sugere a retomada de uma resolução do CONAMA que dispõe sobre os padrões de qualidade do ar. Essa resolução ela foi retirada do Conselho Nacional do Meio Ambiente e aí a Procuradoria-Geral da República pede que essa resolução seja retomada pelo governo federal. Então temos todos esses temas super importantes que ainda precisam ser julgados pelo Supremo. Bom, Mariana, e aí como o Supremo se divide para organizar isso bem? Essas 2 primeiras que são estratégicas, porque tratam da Amazônia de uma maneira geral, já começaram a ser julgadas e posteriormente serão as demais. Como o Supremo se organizou? O Supremo se organiza de uma maneira temática, né? Existe uma sinalização por parte da relatora, ministra Carmen Lúcia, e também por parte da ministra Rosa Weber, para indicar que algumas ações podem ser julgadas de maneira conjunta, então é o caso dessas ações da Amazônia, e o restante das ações, elas podem ser julgadas de maneira individual, né? Como já aconteceu no caso da ação que contesta a composição do Fundo Nacional do Meio Ambiente, mas havendo a possibilidade de que determinados temas sejam apreciados em conjunto, essa possibilidade é sinalizada pelas ministras, né, pelas relatoras, e posteriormente o presidente do STF, ministro Luiz Fux, define, né, quais que serão as ações que serão chamadas em conjunto. As operações foram mantidas, do que se comprova nos autos em números, mas sem eficiência, sem estratégia, sem cumprimento do regulamento do IBAMA, portanto, sem resultados de eficiência na fiscalização, para evitar a permanência de estado de omissão fiscalizatória e afrouxamento administrativo que estimula e reforça a prática de ilegalidades e crimes. Caracterizam retrocesso ambiental, inconstitucional, inadmissível na implementação de políticas públicas. Mariana, fala um pouquinho pra gente do voto da ministra Carmen Lúcia. Ela foi bastante incisiva, né? Cobrou do governo a apresentação de um plano de combate ao desmatamento e disse que tem um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental no Brasil, né? Fala um pouquinho mais pra gente sobre o voto da ministra. A ministra Carmen Lúcia fez um voto muito incisivo, que tem sido considerado histórico, tanto por ambientalistas, estudiosos do direito ambiental, membros da sociedade civil que acompanham esse julgamento, porque nesse voto a ministra, além de declarar esse estado inconstitucional das coisas em matéria de meio ambiente, a ministra cunha essa expressão da cupinização institucional para falar do que vem acontecendo com as políticas de proteção ao meio ambiente no Brasil. Políticas que vinham dando certo, políticas que mostravam resultados positivos e que essas políticas foram sendo degradadas de dentro para fora, né? De dentro das instituições, de dentro do IBAMA, de dentro do Ministério do Meio Ambiente. Ela deixa isso muito claro ao longo do voto dela, né? Que um voto que a ministra levou aí 3 sessões para concluir, justamente pela importância do tema, e que ela usou dados do IPCC, usou vídeos, né, para mostrar justamente a devastação na Amazônia, para que ficasse muito evidente que aquilo que ela estava falando em termos constitucionais, na linguagem do direito, também podia ser visualizado ali naquelas imagens. Por isso que o voto da ministra foi louvado aí, e muito festejado por quem
lida e trata do meio ambiente. Pois é, mas o voto da ministra não é decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça acabou de ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e pediu uma vista. A gente sabe que na justiça esse pedido de vista não tem um prazo muito claro para que o ministro retorne. Qual é o bastidor desse impasse nesse momento no Supremo, já que essa é uma pauta super importante e ninguém sabe ao certo quando esse processo vai efetivamente ser julgado, né? Maltic, nos bastidores do Supremo, a gente acompanha e sabe que o ministro André, apesar de ter pedido vista e do fato, enfim, óbvio e evidente que ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o ministro, ele tem sinalizado a interlocutores que não pretende demorar para devolver essa vista dele, né? Até porque esse pedido de vista soou, né, como uma tentativa de interromper ali uma questão que seria cara ao governo Bolsonaro, e o ministro, enfim, acho que não gostaria de ficar com essa pecha. Eu digo aqui, eu não quero olhar muito para o passado, eu quero tentar ver como nós construímos o futuro, não que nós não possamos reconhecer a inconstitucionalidade ou não. Então, ali o que a gente tem ouvido é que, apesar de ter pedido vista, o ministro pretende não demorar muito para devolver esse voto dele, né, essa análise dele nessas duas questões que são super importantes para o caso da Amazônia. Esses dois julgamentos que foram paralisados pelo ministro eram considerados os principais processos em termos de floresta amazônica, de proteção da floresta amazônica, que estavam em pauta nessa agenda verde do Supremo, nessa pauta verde do Supremo. Então, acho que até por uma questão dele mesmo, de não querer ficar ali com essa pecha, com esse estigma de que pediu, suspendeu e por um tempo indefinido, apesar de não haver prazo para que essa vista seja devolvida, o que a gente sabe é que ele também pretende não demorar muito. Agora, dizer se vai ser ainda nesse semestre, o que é esse demorar muito é que a gente não sabe. Mas acredito que, pelo que eu apurei, pelo que tenho ouvido dos bastidores do Supremo, talvez seja ainda esse semestre. Agora, se é no sentido de atrasar mesmo uma decisão, também isso indica que a maioria dos ministros da Corte tende a votar da mesma forma que a ministra Carmen Lúcia. Essa avaliação é correta? Correta. É isso mesmo. Existe um clima no Supremo, desde que essa pauta verde foi montada, o que a gente sabe é que, assim, se não houvesse o clima para que esses casos fossem julgados e que esses pedidos todos presentes nas ações fossem acolhidos, pelo menos em parte, o Supremo não teria feito uma pauta temática como fez. Então, a expectativa realmente é de que os outros ministros acompanhem a ministra Carmen Lúcia. Até por isso, pelo voto muito preciso, muito longo, muito bem elaborado. Enfim, foi um trabalho muito grande que a ministra teve, e muito provavelmente a ministra Rosa também está tendo, né, na ação que está sob a relatoria dela. Então, o clima é esse, de que os demais ministros devem acompanhar as relatoras. Tem algum desconforto com a atuação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que parece estar atuando muito mais do lado da defesa do governo do que propriamente da acusação, como seria o seu dever funcional, né? Pois é, cara, eu acho que pegou um pouco de surpresa alguns integrantes da corte, porque ele contrariou pareceres, né, manifestações da própria Procuradoria-Geral da República, né, a ex-procuradora-geral Raquel Dodge, que se posicionou de uma maneira, por exemplo, no caso do PPCDAM, havia uma manifestação da PGR completamente diferente daquela que foi ali lida e apontada, né, enfim, por Augusto Aras, no início do julgamento. No segundo dia de julgamento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a rejeição das ações. Afirmou que o Supremo não deve interferir na tomada de políticas públicas e que não é possível analisar os questionamentos feitos pelos partidos usando esse tipo de ação. Então, eu acho que houve sim uma certa surpresa por parte de alguns integrantes do Supremo, não todos, mas uma ala com certeza se surpreendeu, porque já havia um posicionamento anterior da PGR, e aí o Procurador-Geral realmente mudou de opinião.
Então, acho que teve sim uma certa surpresa. Mariana Muniz, muito obrigado pela sua participação, um abraço e uma ótima semana. Obrigada, Mariana. Até a próxima. Muito obrigada. Sueli Araújo, a Mariana Muniz, a nossa repórter do Globo, afirmou há pouco que a tendência entre os ministros do Supremo é que mais cedo ou mais tarde, dependendo de quando o julgamento das ações sobre a Amazônia seja retomado, o voto da ministra Carmen Lúcia deve ser acolhido pela maioria no tribunal. Qual pode ser o impacto dessa decisão sobre as políticas públicas do governo, mesmo que não ocorram agora por conta do pedido de vista? Bom, o voto da ministra Carmen Lúcia é histórico e traz princípios inseridos nele que terão repercussão não apenas para a política ambiental, mas como para outras áreas de políticas públicas também. O que a ministra está passando de recado, Que o governo ele não tem o direito de decidir por não prestar a política pública. Ele pode alterar o nome de um programa, ele pode tentar melhorar, mas ele não pode optar pelo não fazer ou não pode optar por deixar de retroceder, por deixar de fazer aquilo que já era feito, Que é o caso do Plano de Controle do Desmatamento na Amazônia, o PPCDAM, que é o principal objeto, da ADPF 760, que é a primeira ação que começou a ser julgada junto com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 54. As duas ações pedem a retomada desse plano governamental, que é um plano estruturante que vinha sendo aplicado pelo governo brasileiro na Amazônia desde 2004. Então passou por vários ministros do meio ambiente de diferentes governos e o plano estava lá sendo colocado em prática, É o PPCDAM que ele é tido pelos técnicos como a principal ferramenta por meio da qual o Brasil conseguiu reduzir o desmatamento em 83% entre 2004 e 2012. Depois de 2012, o governo teve problemas de arrecadação, de falta de pessoal, mas o plano continuou sendo aplicado. Quando chega no governo Bolsonaro, eles primeiro engavetam tanto o PPCDAM como seu paralelo no Cerrado, o PP Cerrado, e depois revogam mesmo. E o que eles colocaram no lugar é um plano com 20 páginas, com um discurso, eu chamo que é um grande expediente de deputado, porque não tem nada dentro. Não tem objetivos concretos, quem faz, o que vai ser operacionalizado, com que recursos, nada disso consta no suposto plano do governo. E o que a ministra falou? Isso é teatro. E a partir daí, só aumentos sucessivos. 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, 6.200 quilômetros quadrados desmatados. Em 2021, recorde 10.362 quilômetros quadrados desmatados. Não basta escrever um plano que não tem conteúdo, não basta colocar recursos orçamentários e não executar. Então, o fazer isso, se negar a prestar políticas públicas, gera o que ela está tentando configurar de uma forma mais ampla como um estado de coisas inconstitucional. Então, o governo não tem o direito de não prestar políticas públicas. Isso é histórico, isso é importante para o meio ambiente, porque a política ambiental foi toda paralisada, mas é importante também para a política educacional, para a ciência e tecnologia, para a cultura e outras áreas. Essa é a minha leitura. Eu realmente acredito que a maioria do Supremo vai votar favoravelmente ao posicionamento da ministra. Agora, a senhora acha que com essa posição do Supremo e essa decisão que deve vir aí no futuro, de fato esses programas vão sair do papel ou há formas do governo burlar? Porque a gente lembra, por exemplo, durante a pandemia, o Supremo passou meses cobrando do governo um plano de ação para conter o avanço da Covid em terras indígenas. E isso acabou nunca saindo do papel, Então o governo também tem formas de burlar mesmo uma decisão judicial. O governo Bolsonaro não é fácil e ele praticamente tenta ignorar o que o Supremo determina.
Na minha opinião, a solução, né, porque a partir de uma decisão, como a ministra está colocando, ela deu 60 dias para a elaboração do plano. Tem gente até perguntando se é possível fazer em 60 dias, acredito que sim, porque existe o plano anterior que estava atualizado até 2020. Né? O governo Bolsonaro nunca aplicou, mas havia planejamento para 2019 e 2020 no próprio PPCDAM. Então, eu acho que dá para cumprir os 60 dias. Aí o Supremo vai ter que ser muito rígido em termos de colocar as sanções necessárias para os responsáveis por liderar essa operacionalização, essa execução da sentença que esperamos que venha da decisão do conjunto dos ministros do Supremo. Podem ocorrer problemas, provavelmente o governo Bolsonaro assumirá uma postura reativa, né, de não querer cumprir, e os ministros terão que ser muito fortes em tentar fazer isso acontecer. Vai ser um processo que não é simples, mas que vai ter que ser enfrentado. É necessário, e eu acho que o Supremo fará isso, porque o Supremo está passando um recado pela própria organização dessa sessão, dessa votação, né, com 7 processos ambientais. Ele está passando um recado assim: olha, nesse país ainda tem instituição que se preocupa com o meio ambiente. Esse é o recado que a gente lê. Pois é, a senhora nos falava antes dessa entrevista que não lhe surpreendeu o pedido de vista do ministro André Mendonça, ex-advogado-geral da União. Agora, com relação ao procurador-geral Augusto Aras, que contradisse posicionamentos anteriores da própria Procuradoria-Geral da República, de alguma forma, essa manifestação favorável aos interesses do governo lhe surpreendeu? Não pela atuação do procurador-geral durante o governo Bolsonaro, mas, na verdade, o procurador está agindo como se fosse mais uma manifestação da AGU, né, o que é bastante preocupante, porque, assim, você tem no processo, na própria petição inicial, a petição inicial ela já veio com dados técnicos, muitos, é uma petição robusta, né? Depois, os partidos políticos e as organizações não governamentais que estão envolvidas nisso, elas apresentaram memoriais atualizando tudo que está lá. Então, assim, fica muito claro que o desmatamento aumentou, são dados do governo, que o orçamento não tem para fiscalização ambiental, está com uma liquidação na fase de uma execução deficiente, são afirmações tiradas de dados do governo. Tudo que você coloca no processo são dados oficiais, né? O Fundo Amazônia, que é objeto de uma ADO específica relatada pela ministra Rosa Weber, tem 3 bilhões parados desde janeiro de 2019. O governo vai pedir dinheiro lá fora para controlar o desmatamento, vai lá na COP26 em Glasgow, fala: vocês têm que me pagar para cuidar da Amazônia, sendo que ele tem 3,3 bilhões parados, sem fazer nada, já depositados na conta. A Noruega está disposta a ajudar o Brasil desde que haja vontade política do governo brasileiro. Que só não estão sendo usados porque o governo extinguiu os 2 órgãos colegiados que tratam do fundo. Essa é a única razão. Os doadores já botaram esse dinheiro lá, está depositado, né? Então você tem fatos contra os quais é muito difícil você sustentar que o governo está fazendo alguma coisa, o governo está agindo, o governo paralisou a política ambiental desde o início, e na parte de fiscalização ambiental, a minha leitura é que ele nunca teve intenção de fazer funcionar. E não é questão de falta de dinheiro. Gastaram mais de 500 milhões com as operações militares e o desmatamento só explode, né? Então é uma questão de opção por não fazer a política ambiental funcionar. E eu acho que todas aquelas informações que a ministra Carmen Lúcia falou tão bem e expôs de uma forma tão clara, elas mostram, né, as provas, elas explodem contra o governo. Então não adianta a AGU, o procurador-geral tentarem desconstruir números que são colocados, que são tirados dos sites dos órgãos do governo, né? Tudo isso é dado oficial. Então, eu considero um absurdo, porque o Ministério Público tem uma função muito importante na questão ambiental. Então o correto seria, no meu entendimento, a Procuradoria-Geral da República fazer a defesa
do correto cumprimento das políticas nesse campo, né, no campo ambiental. Doutora, a senhora já falou muito bem do que aconteceu até agora, né, desse desmonte até aqui. Quais podem ser as consequências para o meio ambiente se esses programas e essas políticas não forem retomados o quanto antes? Bom, o desmatamento esse ano tende a ficar alto na Amazônia, tende a ficar alto como no ano passado, ou talvez até aumente mais, porque os primeiros meses que são meses de chuva, deveriam estar com taxas baixas e estão com taxas altas de desmatamento. Os 3 primeiros anos de governo Bolsonaro, eles geraram uma taxa anual de desmatamento na Amazônia 75% maior do que a média anual dos 10 anos anteriores, de 2009 a 2018. Então, a situação está muito ruim. Há uma espécie de liberou geral que sai que é gerado pela própria narrativa do presidente da República, quando ele questiona os órgãos ambientais, questiona a suposta indústria de multas, fala numa live, eu não gosto do ICMBio, né, e frases desse tipo. Ele é um líder, né? Eu posso não me sentir liderada, mas lidera uma parcela da população, e isso como recado, sai um recado de não liguem para isso não liguem para as regras ambientais, não liguem para os órgãos ambientais. A minha visão é de um desenvolvimento mais sem a floresta em pé, né? Tem que usar a Amazônia, tem que botar mineração em terra indígena, né? Então tem uma série de sinais, né, que geram um liberou geral, e o resultado tem sido muita degradação, né? Aumento do desmatamento, aumento das invasões das áreas protegidas, das unidades de conservação, das invasões de terras indígenas, aumento da ilegalidade em campo de uma forma muito grave. Isso gera conflitos sociais, não só danos ambientais. É como se a Amazônia tivesse largada às traças, né, sem governo federal. É lógico que tem o papel dos governos estaduais, até tem ministros ligados ao governo Bolsonaro que falaram sobre o tema, tem sim, né, tem um papel dos governos estaduais, mas a União fazia ou tentava fazer a tarefa dela e não está mais fazendo isso. É isso que está sendo questionado no judiciário, né? Então, o ideal realmente são decisões favoráveis, e se isso não vier logo, o resultado é mais um ano de muita degradação ambiental, e nós vamos ter que reconstruir tudo isso. E reconstruir demora muito mais do que destruir, né? Do que implodir, que é o que eles estão fazendo. Vamos ter que fazer uma união enorme de forças para colar os caquinhos aí da política ambiental, e eles destruíram décadas em 3 anos, 4 anos. É isso que na prática está ocorrendo. Doutora Sueli Araújo, muito obrigada pela participação, bom trabalho para a senhora. Muito obrigado, um abraço. Obrigada. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do canal no YouTube do Supremo Tribunal Federal. A produção é da Vitória Alves e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.